Professor, primeiramente, fazer uma avaliação sobre esse resultado de 1-0 para a equipe do Blumenau. Em um erro, o Tubarão acabou saindo derrotado aqui hoje pelo jogo de ida. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que falar um erro, talvez a gente vai crucificar alguém. A gente precisa entender como é que foi o gol ali, de uma falta, uma bola que veio para a cabeça da área, o cara pegou uma bola de primeira, um chute errado. O aleatório do futebol também acontece, e aí talvez o nosso preenchimento da zaga ali, nessa bola que saiu, ela veio na direção, né, do Josué, se não me engano. Isso. E foi feliz na finalização. Acho que um jogo equilibrado. O Beck tem uma equipe qualificada, principalmente com essa trinca de meio. Acho que nós tivemos um pouquinho de dificuldade no início do jogo para poder neutralizar o Jardel, que flutua na sombra dos volantes. Acredito que a gente conseguiu se ajustar melhor da metade do primeiro tempo em diante. E no segundo tempo, acho que um bom volume nosso de posse de circulação. Faltou definições melhores, faltou uma criação um pouco melhor. A presença do Garré, que para mim fez um bom jogo, fiquei muito satisfeito com a participação dele, mas na característica dele, a gente deixa de ter a velocidade do Dani por dentro, né? Nós temos uma questão interna para resolver com Dani e Renanzinho, isso vai ser tratado durante a semana. Não era a ideia mexê-los, porém estavam com movimentos de vitória pessoal no seu setor muito abaixo daquilo que é característico dos dois. A ideia era outras mecânicas de troca, porém eu vejo que a equipe se doou ao máximo, lutou, transpirou. Segundo tempo, quando o Blumenau passou a reacionar nos contra-ataques, demos praticamente nenhuma chance ainda ao Blumenau de finalizar. Acredito que para nós, faltou um pouquinho mais desse último terço, né, dessa construção ainda do último terço. Vamos seguir trabalhando para ir a Blumenau e buscar o resultado que a gente precisa. Essa situação envolvendo Danielzinho e Renan é questão contratual, questão de disciplina, ou não dá para abrir nesse momento? Não, é questão interna, de algumas questões que no início da semana eu vou tratar com ambos e junto com a direção do clube. Né? São dois jogadores que eu confio, são dois jogadores que têm a minha confiança, mas algumas coisas que a gente precisa ajustar para que tudo se mantenha muito bem. A gente vence todo mundo, perde todo mundo, então são questões importantes que a gente precisa observar num todo. Não tem nenhum fantasma, não são guris culpados pela derrota, não é isso. Só para que a gente mantenha tudo muito bem dentro de um movimento organizado, para que a gente possa ir a Blumenau e fazer um grande enfrentamento lá e trabalhar pela nossa vitória e pela nossa classificação. Até no primeiro tempo a gente percebeu você dando aquele puxão de orelha na linguagem do futebol para cima do Maurício. Foi em cima dessa questão que você citou do próprio Diego Jardel, para coibir ali um pouco também a circulação de bola com o Gustavo Oliveira, com o Emanuel, foi em cima desse sentido também? Como foi feito lá em Caravaggio, por exemplo? Dentro dessa nossa característica desses homens que estavam em campo hoje, de Evandro, Maurício e Garré, a diferença do Blumenau da B para hoje é o Emanuel, que deixa de fazer uma saída de 3 e está mais solto, está mais leve, mais móvel, pisando numa casa alta. O Oliveira também consegue se somar numa casa acima e o Jardel trabalha flutuando nas costas dos volantes. Então, para que a gente pudesse pensar em fazer um encaixe mais individual dentro desse setor, eu precisaria ter à disposição alguns atletas com características que eu, nesse momento, não tenho dentro da equipe. Isso não me maltrata, isso não é a justificativa, mas a gente tentou ajustar, principalmente Evandro e Maurício, para que eles estivessem o tempo inteiro entendendo que o Jardel, ele somente flutua nas costas dos volantes. Ele não vai para embate, ele não vai marcar ninguém, mas ele vai se posicionar sempre numa área de campo onde
ele vai ter a bola e toda vez que o volante reaciona depois que ele está com a bola, já parte atrás. Toda vez que os meus volantes conseguiram encará-lo de frente ou estar mais próximo para a disputa dessa bola, as vitórias pessoais acontecem. Então foi nesse sentido que eu fui tentando ajustar o próprio Evandro, o Maurício, já tinha passado muita coisa de material dentro da semana para eles em relação ao próprio Diego Jardel. Eu não vejo, eu vi que ele fez na minha leitura, um bom primeiro tempo, né, tendo volume de ações, alguns passes de infiltração, uma chegada na área, uma disputa, é característica dele, ele já sofri gols dele assim, né, ele pisando dentro da área e fazendo gols de cabeça, mas eu acho que no segundo tempo foi bem neutralizado, conseguimos nos ajustar bem, e o Beck depois do gol, aí para eles ficou não cômodo, mas ficou muito dentro daquilo que as peças que vieram na beira do campo para trocas era aquilo que se esperava, era velocidade e reacionar. A escolha pelo Felipe ali era para poder justamente brecar esse setor de lado. Acho que o Felipe teve uma outra vitória que ele não conseguiu neutralizar as ações. O Rian, que eu passei depois tentando pedir para que ele ficasse mais aberto, porque no momento que eu trouxe ele para a beirada, era para que ele fizesse essa bola, né, de fundo, teve um bom cruzamento, teve algumas ações ali, mas depois ele começou a se jogar para dentro, e aí nós tínhamos já Maurício, tinha Evandro, e a gente não conseguiu continuar com essa circulação. Acho que o que nos causou uma grande diferença de um jogo melhor nosso, foi a nossa circulação de bola, uma circulação muito lenta hoje, né? Isso eu cobrei no intervalo e vamos trabalhar durante a semana. Toda vez que a gente circulou muito rápido a bola, a gente consegue pegar a defesa do Blumenau em condições de enfrentamento. Então acho que é algo a gente trabalhar a semana, essas mudanças de casa mais rápido, saltando o lado, e entendendo que a lateralidade do jogo ela não pode ser maior do que a verticalidade do jogo. Né, vários momentos o Maurício tinha condição de arrastar essa bola para frente, o Evandro tinha condição de arrastar essa bola para frente e optavam pelo passe lateral. Então eu acredito que durante a semana a gente corrigindo algumas situações, trabalhando em cima disso, com o retorno, né, de Tinoco, com o retorno de Cauã, que são essas peças que a gente tem com a possibilidade de contar com o Índio, de contar com o PH, a gente ganha força nesse nosso contexto de volume de peças e jogo, e eu acredito que a gente vá para Blumenau com possibilidades, sabendo que será um jogo que agora a torcida do Blumenau estará a seu favor, vai incentivar, mas não vejo que a gente hoje não tenha condições de buscar o resultado que a gente precisa, mesmo sabendo que é bastante complicado jogar dentro do Sesc, mas não vejo que a gente não tenha essa capacidade de sair de lá com a classificação. Fernando, na sua concepção ali no início de jogo, o que dá para dizer em relação... Me pareceu, na minha visão, na visão dos comentaristas também da Rádio Cidade, que o time estava um pouco nervoso, a equipe do Blumenau um pouco nervoso, e o Tubarão ainda assim não conseguiu aproveitar os espaços que eram dados. Talvez tenha sido esse o grande erro ali do primeiro tempo também? Eu acho que a gente errou, nós cometemos alguns erros muito semelhantes ao Caravaggio. Os nossos extremas muito baixos, por hora os nossos extremas buscando bola na linha dos volantes, receber bola do pé do zagueiro, né? Então eu acho que isso dificulta um pouquinho o nosso jogo quando a minha linha ofensiva dos últimos homens, principalmente os dois extremas, eles deixam de, eu falo sanfonar, né? Ao invés de sanfonar acima, abrindo espaço no entre linhas para os homens de meio, a gente sanfona em direção aos zagueiros e acaba tirando essa bola de circulação. O campo dificultou para ambas as equipes, porém há um fator que é importante fazer essa leitura, e eu não estou dando desculpa. A biotipia física da minha equipe, ela é uma biotipia física do Blumenau, é outra em relação a um campo pesado. Às vezes no confronto a gente acabava um passe muito forte, às vezes um passe direcionado em direção errada. Acho que erramos um pouco demais no primeiro tempo, talvez ainda o peso um pouco em relação a essa expectativa, né, desse jogo
valendo essa vaga na semifinal, valendo uma vaga na Série D. Acho que passado esse primeiro jogo, né, por mais que seja dentro de casa, mais um resultado que adverso, né? Eu tinha falado muito durante a semana que dentro de uma decisão de 180, jogando o primeiro jogo dentro de casa, na pior das hipóteses a gente pudesse levar um resultado de empate para lá, porém eu não vejo que o Blumenau tenha feito algo para sair daqui com a vitória. Talvez as pessoas vão achar, não sei qual é a leitura de todo mundo, eu vi um gol que ele poderia ter, de repente, ter saído para o nosso lado, saiu do lado, né, do Beck, um chute aleatório, acabou encontrando o Josué ali, e aí sim, vamos olhar o lance, vamos ajustar, né, quem deixou de estar nas proximidades para que a gente pudesse neutralizar essa ação, que era uma ação de rebote, de defesa saindo de dentro da área. Vamos com calma analisar tudo isso. Em relação às poucas peças que você teve no banco de reservas, 2 jogadores suspensos, 2 lesionados que só voltam talvez para o próximo jogo, que é o PH e o Índio, quanto que isso te atrapalhou de não poder contar com essas peças todas e ter no banco 2 zagueiros, o Felipe podendo fazer a questão do lado direito como fez, e o Vinícius como opção de centroavante, apenas uma opção ofensiva. Como que leu o Zata isso ao longo da semana e para o jogo de hoje? É o que a gente tem para trabalhar, é algo que a gente projetou, já falei sobre isso, sobre nós não vamos pesar o processo da folha nesse momento. Acho que o Tubarão igual o Blumenau, todo mundo olha esse Blumenau que talvez em um ano gastou orçamento que talvez muitas equipes do nosso cenário aqui de Santa Catarina não investiram ao longo de 2 anos por aí. Eu vejo que você pesar neste momento, nós que reconstruímos um grupo agora para a Copa Santa Catarina, foi uma opção nossa. A falta, por exemplo, do Tinoco, o Tinoco tem características que são individuais dele. Eu acredito que o Renan tem condições de suprir qualquer falta do Tinoco. O Tinoco faz falta pela individualidade dele, porque o Tinoco dentro do jogo do Camboriú, ele também não fez o seu melhor jogo, né? Então assim, a somatória de uma ausência ou outra de uma lesão, claro que limita o treinador a uma escolha. Mas a minha equipe, com duas trocas somente, ela jogou o segundo tempo praticamente deixando o Beck no seu campo de defesa. O Beck jogou reacionando contra-ataque, mas reacionando contra-ataque não teve oportunidades de definir o jogo. Nós trabalhamos dessa forma contra o Criciúma e acabamos vivendo dentro de casa um resultado muito amargo naquele dia. Então eu acredito que assim, a possibilidade de retorno agrega bastante, a ausência, né, do Índio, a ausência do PH, o Índio já trabalhou comigo numa ideia de conceito de marcação individual, contava muito com o Índio também para esse jogo, faz parte do processo do todo que a gente vive, faz parte da compreensão dos atletas. Eu sei que talvez para a leitura da imprensa, para a leitura do torcedor, vai se perguntar por que a gente não tem um elenco maior do que esse. Eu vejo o meu elenco totalmente capaz, né, de suprir as ausências. Às vezes a gente não conta ou não espera que o atleta se lesione, a gente sabe que faz parte, né? O Índio fez toda a transição da semana, ainda sentiu um desconforto, então a gente opta por preservar. E aí eu fico hoje com o sentimento de meu coração apertado de não ter usado a terceira peça, que a terceira peça é um guri muito trabalhador, um guri muito do bem, que é o House. Só que era mais um zagueiro a entrar no sistema, e a entrar no sistema um zagueiro, daqui a pouco eu ia optar pela saída do Maurício, a saída de repente de um Garré que já estava me dando sinais de cãibra, trazer um Foguinho para uma linha de centro. Eu acho que a gente ia mexer muito na mecânica. O Foguinho estava tendo embates muito fortes lá com o menino que entrou, me fugiu o nome dele agora, de muita estruturação, o Paul, e o Foguinho teve todas as vitórias pessoais no setor, então preferi não entrar. Dei um abraço no House, né, como treinador, como comando, pedi, não é desculpa, mas me abraçou, devolveu a gentileza, assim, não fica chateado, mas eu compreendo, num jogo que você pode mexer 5, você alterar 2 e ter um... Mas eu parabenizei porque mostra que ele
faz parte do grupo e entende o processo, né? Então, dificulta um pouquinho não ter a ausência de algumas peças no banco, mas não acho que seja o fator que levou a gente a sair hoje com um resultado negativo. Professor, para a gente fechar a semana para recuperar os jogadores, volta dos jogadores que estavam suspensos, o que leva o Zata e o grupo a acreditarem que é possível conquistar lá a classificação para a próxima fase? Leva a acreditar que acho que a minha equipe tenha essa capacidade de fazer um grande enfrentamento lá, de poder construir o resultado que precisa, mínimo. Claro que a gente sai em desvantagem no placar, né? Vamos ter que ser cirúrgicos em relação a não permitir que o Beck aumente esse volume, aumente essa condição, porém acredito que a nós buscar um resultado, já fizemos isso perante ao Caravaggio, né? Conseguimos uma vitória fora de casa, conseguimos aqui também um resultado positivo. Acho que fazer esses meninos, principalmente, acreditarem nesse processo, acreditarem que é possível vencer o Beck, com todo respeito. Fácil nunca é uma grande equipe que se montou, que se planejou. Eu já estive dentro do Sesc e já consegui vencê-los lá dentro, da mesma forma que joguei a primeira fase lá com eles e acabei tendo um revés. Então, para quem já perdeu e para quem já venceu, e venci o jogo que valia um acesso, então eu acredito que a gente tenha condições de ir lá e fazer um jogo bom, equilibrado e sair com a vitória. Volto a dizer, cirúrgico. Cirúrgico é não permitir que o Beck aumente essa margem que ele já construiu hoje e tentar buscar aquilo que nós precisamos. Tenho certeza que se a gente conseguir, e aí com tudo que você colocou, com as voltas que a gente tem, com as possibilidades que se aumentam para nosso favor, a gente conseguir sair na frente de um Blumenau, tenho certeza que a atmosfera toda do estádio vai pensar, opa, peraí, será que vai repetir de novo? E isso você vai causando também um anímico que mexe com o emocional do torcedor, mexe com o emocional do grupo também. E eu espero que a minha equipe apenas trabalhe muito focada essa semana, muito focada mesmo em prol dessa classificação, em prol desse objetivo, e que não deixe de acreditar em nenhum instante. Para quem saiu de último colocado para a classificação, acho que é uma boa margem a gente continuar mais uma semana acreditando que somos capazes.